Alô galera, voltei continuando o assunto sobre ateísmo. E gostaria de falar que os ateus, ao invés de ficar criticando a igreja, ao invés de ficar perdendo tempo falando de Deus, falando mal de Deus, falando sobre a existência de Deus ou a não existência de Deus, eu acho que eles deveriam agradecer à igreja e agradecer por ter pessoas que acreditam em Deus. Porque se eles prestarem atenção, eles vão ver que dentro das igrejas, não todas as pessoas, mas a maioria dessas pessoas eram ex-traficante, ex-assassino, ex-171, ex-coisa ruim. E depois que eles foram para a igreja, eles passaram a ser uma pessoa melhor. Talvez por medo do inferno, talvez por medo de alguma coisa, mas passaram a ser uma pessoa melhor. E, de repente, o ateu não precisa disso para ser uma pessoa melhor. De repente, ele tem a convicção melhor do que é certo e do que é errado. Como o evangélico, ou essa pessoa que foi para a igreja, depois de estar na igreja, tem essa mesma convicção. Uma coisa que talvez o ateu não precisou de ir na igreja para ter. Não precisou de acreditar em Deus para ter essa convicção. Mas essas pessoas precisaram. Então o ateu deveria agradecer o trabalho social que a igreja faz em pegar essas pessoas que estavam aí para destruir, que estavam aí para fazer as pessoas sofrerem. Eu acho que os ateus deveriam agradecer a igreja por ela pegar essas pessoas e transformar essas pessoas numa pessoa melhor. E deveria parar de ouvir muito o lado ruim da coisa, que é o evangélico querendo te obrigar a ser evangélico. O evangélico só acha que da forma que eles pensam e crê que é certo. Eu não acho assim. Como eu digo, eu sei o que eu tenho que fazer, sei o que é certo, sei o que é errado. E procuro fazer a melhor coisa possível, independente de precisar de ir na igreja ou não. Mas tem pessoas que precisam de ir na igreja. Se eles estão lá, mesmo depois de ter sido criminosos, ótimo, é menos um criminoso na rua para nos perturbar. Vocês imaginem se todas essas pessoas que largaram o crime deixassem de acreditar em Deus, deixassem de ter fé e pensassem como um ateu e se tornasse ateísta e falasse: Deus não existe, isso é tudo mentira, vou voltar a fazer o que eu fazia, vou voltar a roubar, vou voltar a matar, vou voltar a fazer isso tudo, porque Deus não existe. Seria muito pior para você, ateu. Então, se você é ateu, ótimo. Se você não crê em Deus, ótimo. Não precisa de crer, não precisa de ser evangélico. Eu não sou evangélico. Eu creio em Deus, mas não sou evangélico. Eu não creio que a Bíblia foi inspirada por Deus. Para mim, ela foi inspirada por homens bons e homens maus. Homens bons em momentos ruins, e homens maus em momentos bons. Homens bons em momentos bons, homens ruins em momentos ruins. Para mim não foi inspirada por Deus, mas se tiver algo lá que possa me dar uma experiência melhor de uma certa coisa que eu for fazer, eu posso ler e falar: pô, interessante isso aqui, vou fazer dessa forma. Porque eu olhei, questionei, analisei e vi que daquela forma ali seria melhor eu fazer para ter sucesso, independente de religião, independente de fanatismo religioso. Porque os neo-ateus, que para mim são os ateus de modinhas, tá querendo ser bom demais, tá querendo ser inteligente demais. Eu sou ateu, é sinônimo de inteligência. Para mim não é. Como nerd antigamente era sinônimo de inteligência, hoje não é mais. Hoje nerd, se você colecionar muita figurinha, você é nerd. Se você gostar de HQ, você é nerd. No passado, ser nerd era sinônimo de inteligência. E hoje o ateu está querendo ser sinônimo de inteligência. Mas não, para mim, não um ateu de convicção, mas sim um ateu rebelde, o ateu que é modinha, que se parar para conversar algum tempo com um pastor, ele vai ser da igreja e vai falar que ateísmo é coisa do diabo, porque ele não consegue conviver com uma diferença de pensamentos, uma diferença de opiniões. Aí eu tenho que dizer uma coisa: eu nunca abri um jornal ou ouvi numa televisão algo assim: o ateísmo mudou a minha vida, o ateísmo salvou a minha vida, o ateísmo
me libertou da droga, me libertou do crime. O ateísmo me ajudou. Não acho que o ateu tenha obrigação de ajudar ninguém, mas eu acho que o ser humano em si, se puder ajudar o próximo, é bom que ajude. Mas eu já vi no jornal, igual uma reportagem que eu vi um dia desse do Cicinho, ex-jogador de São Paulo, que falou: a igreja salvou a minha vida. Se ele não cresce, ele era alcoólatra, já estava se caminhando para as drogas, foi para a igreja e para ele foi melhor. De repente, para você ateu não é melhor. Mas tu tem que saber que tem pessoas que precisam da igreja. E independente de religião ou não, a igreja faz um ótimo trabalho social. Um trabalho melhor do que qualquer governo, tanto no Brasil ou fora do Brasil, faz ou faria. Mudando pensamentos de pessoas que eram mais, que hoje em dia elas se tornaram melhores. Como eu disse, ou por medo de inferno, ou não sei porquê, mas se tornaram melhores. Então eu acho que o ateu não deveria estar reclamando da igreja, deveria estar agradecendo a igreja por estar tirando monstros da rua e transformando monstros em cidadãos. Porque devido ao comentário que eu fiz do jornais, televisões, que eu nunca vi falando o ateísmo me ajudou nisso, ou o ateísmo me ajudou naquilo. Aí eu tenho que falar pro ateu, neo-ateu, ateu militante, ateu modinha. Ateu, o que te fez tão bom assim? Quem tu foi? O que tu é? O que tu fez por mim? Nada. Então se tem igrejas fazendo, ao invés de criticar, vocês têm que agradecer por eles estar procurando a fazer um mundo melhor. Mas se entram pessoas lá e se tornam fanáticos religiosos, são essas pessoas. Se entram pessoas lá que tá desviando dinheiro da igreja, é problema dessas pessoas. Porque no final elas vão pagar o preço. E tem pessoas que falam que tem que pagar o dízimo de 10%. Aí dizem que isso está errado, que isso quer para o pastor comprar isso, comprar aquilo. Mas se esquece que tem muitas pessoas que estão ali, que não tinham nada, que eram mendigas, que 10% do dinheiro delas era nada. E hoje 10% do dinheiro delas pode ser R$1.000, R$10.000. Porque através da religião e através da fé, ela conseguiu alcançar o seu objetivo. E eu não sou contra um evangélico tentar me convencer a ser evangélico. Porque eu tenho convicção do que eu acredito. E eu acredito que eu não vou me tornar evangélico, nem que ele insista. E eu acho que o ateu ou a pessoa comum que tem medo entre aspas, tem raiva de conversar com o evangélico, é porque ela acha que ela tem medo de falar: caramba, é isso mesmo, eu vou para a igreja. Se tu quiser ir para a igreja, tu vai. Se tu não quiser ir, tu não vai. Mas nada impede de um ateu conversar com o evangélico, de um evangélico conversar com o espírita, de um ateu conversar com o espírita. Nada impede de eu ter uma religião ou não ter amizade com qualquer outra pessoa que tenha outra religião. Eu sendo heterossexual, nada me impede de ter amizade com uma pessoa homossexual. Mas eu não preciso de ser homossexual para ter amizade com aquela pessoa. Eu tenho que respeitar o espaço dela. E ela tem que respeitar o meu espaço. Nós podemos dialogar sobre o assunto, mas nunca eu querer impô-la a não ser o que ela é. Nunca ela querer me impor a eu ser o que ela é. Eu respeitando o espaço dela é a opinião dela. E ela respeitando o meu espaço é a minha opinião. Se ela não respeitar, ou se uma pessoa vem pregar para mim não respeitar a minha opinião de não querer ser evangélico, eu não tenho que brigar com ela. Eu só não tenho mais que ficar andando junto com ela, entre aspas. Não tenho que estar naquele meio dela para ela ficar toda hora me falando a mesma coisa. Que eu não quero. Se eu não quero, é opinião minha. Mas a igreja não te obriga a ser evangélico. Eles te falam e você é se você quiser. Como quando uma pessoa vai na igreja, eles pedem oferta e a pessoa dá se quiser. Quando a pessoa está numa igreja, eles pedem o dízimo, mas a pessoa dá se quiser. Não é obrigado a dar, não é obrigado. Mas vai pessoas para lá que não tinham nada para dar e passam a ter muito pela fé, por acreditar
e aí consegue alcançar os seus objetivos. E começa a dar uma quantia tal, mas ela não tinha nada para dar. Mas se hoje ela tem essa quantia tal para dar, ela dá. Mas ela não é obrigada a dar. E como muitas pessoas vão na igreja, eles lá dão flores, dão isso, que eu já fui. Hoje eu não me vejo mais indo, porque eu respeito eles, mas tem uma diferença de opinião sobre certos assuntos. Então eu não vou. Tem muitas pessoas que vão lá, que eles dão pulseirinha, dão isso, dão aquilo, e a pessoa pega tudo aquilo. E na hora da oferta não dá nada. E eles não obrigam, ó, pegou, tem que dar. Então, o ateu, ao invés de criticar a igreja, eu acho que ele tem que agradecer a igreja por estar transformando marginais, criminosos, em cidadãos. E se quer ser ateu, seja. Se quer crer, creia. O que nós temos que fazer é respeitar o espaço do próximo. É procurar ser a melhor pessoa possível, independente de religião, independente de qualquer coisa. Mas existem comentários no meu vídeo e eu falo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Porque eu não sou Jesus Cristo. Se bater de um lado, eu vou bater do outro. Se botar comentário ruim, eu vou responder da forma do comentário. Se o comentário for bom, eu vou responder da forma do comentário. Se eu tiver que xingar, eu vou xingar. Porque se me xingarem, eu vou xingar de volta. E fim de papo.